O maior desafio para o setor familiar não é apenas qualidade, é a demora na venda. São animais vivos, enquanto se demora a venda, gasta-se dinheiro para manter os animais vivos com a ração. É ali que começa o prejuízo na produção. Bom dia a todos. Meu nome é Zeis Lacerda, eu sou médico veterinário há 16 anos. Persigo a carreira acadêmica na Universidade Eduardo Mondlane, portanto, onde sou docente de avicultura. Neste momento trabalho na Associação Moçambicana da Indústria Avícola como secretário executivo. Foi-nos feito o convite pela GAIN e pela CTA para fazer uma pequena apresentação sobre modelos de negócios para a transformação do setor familiar no aumento dos volumes de produção avícola em Moçambique. Bom, a minha Associação Moçambicana da Indústria Avícola engloba empresas industriais do ramo avícola nos seus mais diversos segmentos, e o objetivo principal dessa associação é promover o desenvolvimento da indústria avícola nacional, tanto garantindo o fornecimento de produtos avícolas, principalmente ovos de consumo e frangos, em volumes suficientes que cubram a demanda e suplantem a necessidade de importações. E fazemos também advocacia, portanto, para melhorar o ambiente de negócios no nosso setor. Bom, em termos de estatísticas, a produção nacional em 2021 cresceu na produção de frangos 20%. Portanto, a indústria avícola, tanto as empresas associadas e os produtores familiares conectados à AMIA, produziram 57 mil toneladas, o que representou 20% de crescimento em relação ao ano de 2020. Foram importadas cerca de 30 mil toneladas de miudezas e, portanto, houve uma importação no âmbito do memorando de entendimento entre o ICM, a representar o governo, e a AMIA, de 3.500 toneladas, cujo objetivo é apenas suplantar um provável déficit, sobretudo na quadra festiva. E estimamos que cerca de 3 mil toneladas tenham sido contrabandeadas para Moçambique. Estes são números da AMIA em relação à produção de frangos. O Ministério da Agricultura declarou 135, quase 136 mil toneladas de produção. Não é de todo controverso o número, porque nós aqui trouxemos números das empresas associadas à AMIA, mas há também produção avícola fora da AMIA, daí que a produção faz sentido que esteja um pouco acima dos nossos números. A cadeia avícola não é só a produção de frangos, temos a produção de ovos, e a AMIA produziu 9 milhões de dúzias, portanto as empresas da AMIA, 9 milhões de dúzias, e o Ministério da Agricultura trouxe-nos como estatística 25 milhões de dúzias. Portanto, em relação ao consumo de ovos, estima-se que se consumam cerca de 30 milhões de dúzias, mais ou menos uma dúzia por pessoa por ano. E frangos, cerca de 110 mil toneladas, a contar 3,4 quilogramas por pessoa por ano. Estes são os números, portanto, temos déficit no abastecimento, se são cerca de 110 mil toneladas, a AMIA está a cerca de 57 mil, mas há mais produção, estamos muito próximos do que são as necessidades. Há aqui um espaço para se trabalhar para cobrir esse déficit de procura. Em relação a ovos, também, 9 milhões para 30 milhões de dúzias da AMIA, já podemos ver que é um espaço muito grande. O Ministério da Agricultura, apesar de ter declarado 25 milhões, temos também ainda, assim, um déficit de 5 milhões de dúzias que deverão ser cobertas pela produção nacional. Em termos de cadeia avícola, é importante explicar como ela funciona. É um negócio de alta eficiência, ou seja, nós trabalhamos com aves de alto desempenho. São híbridos comerciais, cujo objetivo é produzir a elevadíssima velocidade. Daí que não há muito espaço para erros técnicos, erros de vendas, porque o crescimento é tão rápido que pequenos erros dão prejuízos muito grandes. Só para dar um exemplo, um frango, um pinto, em uma semana, cresce 500% do seu peso inicial.
Se ele começa com 40 gramas, ao fim de uma semana tem 200 gramas. Então, perder um dia, estamos a perder muita coisa. Portanto, é uma produção de altíssima velocidade. E isso exige dos intervenientes desse setor que trabalhem para dar resposta a essa alta eficiência exigida. Em termos de segmentação, portanto, temos na cadeia avícola um setor que lida com a produção de frangos, para a produção de carne de frango, e temos um outro setor que lida com a produção de ovos de consumo. Então, são duas cadeias separadas, portanto, completamente separadas. A produção de frangos começa da reprodução, portanto, tem a reprodução, que produz ovos férteis, que são depois repassados para incubação, onde vamos ter pintos. Os pintos são passados para a engorda, e depois da engorda vão ao abate, e depois do abate para a comercialização. Para o setor familiar, que vai ser o foco da nossa discussão, muitas vezes o abate, se for feito, é feito no setor informal. Portanto, o frango pronto vai ao mercado vivo e é abatido no local de venda, ou o cliente compra e abate, portanto, em casa. E temos um setor transversal, que são as fábricas de rações, portanto, que fornecem rações para a reprodução e para a engorda. Na cadeia de ovos também temos reprodução, onde são produzidos pintos, que vão ser as futuras poideiras. Estas passam, portanto, os ovos vão para a incubação, depois vão para a cria e recria durante 17, 18 semanas, depois vão à produção de ovos. Portanto, as aves são colocadas em unidades de produção de ovos para diariamente darem ovos de consumo, que são depois distribuídos. Em relação à produção de ovos, tanto a contribuição do setor familiar é incipiente, são cerca de 10% por aí. Entrando agora para o tema que nos foi solicitado trazer aqui a reflexão, a avicultura familiar ela pode ser percebida em duas perspectivas. Temos a avicultura familiar rural, portanto, que é aquela que acontece nas nossas famílias rurais utilizando raças locais de aves. Portanto, a galinha tem habitação precária ou não tem, pode pernoitar nas árvores, e ao amanhecer procura o seu próprio alimento, e quando tem que reproduzir encontra o seu esconderijo e faz a reprodução, e tem alguma cobertura do Estado para as vacinações. Este é o setor familiar não comercial. E depois temos um outro setor familiar na avicultura comercial, portanto, que é uma avicultura desenvolvida por famílias, geralmente no cinturão urbano, e depois diremos porquê. Como é uma avicultura, apesar de comercial, de sobrevivência, muitas vezes o que é que acontece? As famílias, à procura de uma fonte de renda, decidem que provavelmente fazer avicultura pode ser a saída mais fácil. E a avicultura tem alguns condicionalismos. Um é que o mercado de consumo está concentrado nas zonas urbanas. 2, a produção requer algumas condições que as zonas rurais poderão não ter, como energia elétrica para iluminação durante a produção e aquecimento, e a cadeia de frio para a conservação do produto final para chegar tanto ao consumidor. Para além disso, há também uma concentração de fornecedores de insumos, falo de pintos e de rações, nas zonas urbanas. A tendência é de estar na zona urbana. Isso faz com que a avicultura ela desenvolva à volta das cidades. Esse é um cenário moçambicano. Se sairmos para fora, Brasil, Estados Unidos, a avicultura comercial é rural, porque há espaços apropriados para fazer produção avícola comercial, seja ela familiar ou não, mas seguindo critérios de biossegurança, que um dos critérios é o isolamento. Tem que haver um adequado isolamento das unidades de produção. Pronto, há aqui alguns desafios que têm que ser trazidos. Por a avicultura ser do jeito que descrevemos aqui, as instalações onde as famílias produzem tendem a estar localizadas dentro dos quintais. Portanto, as pessoas que decidem fazer avicultura encontram no seu quintal um canto, aproveitam algumas vezes uma das paredes de vedação para ser uma das paredes do aviário e fazem daquele local um aviário. E é lá onde vai acontecer a produção. E aqui quebramos o primeiro princípio, que é o princípio de isolamento das unidades.
Portanto, temos um grande desafio em relação à biossegurança. Ontem estávamos numa outra conferência e dizíamos lá que as doenças que estão a acontecer agora com grande pressão é porque estamos mal localizados. Temos deficiências no conhecimento técnico. Portanto, são famílias que decidiram fazer avicultura, não passaram por nenhuma escola e vão fazendo como amadores. E estamos numa atividade de alta performance. Portanto, entra um bocadinho em contradição para os resultados que se pretendem alcançar. Aqui temos o desafio de formação técnica. Temos os custos dos insumos, principalmente das rações, que são elevados. Temos aqui a indústria tem esse desafio de encontrar formas de ser mais competitiva na produção de rações. A ração contribui com 70% do custo de produção e contribui consideravelmente para o preço do produto no mercado. A venda no mercado vivo é também um grande desafio, porque nós não garantimos qualidade. Mas o maior desafio para o setor familiar não é apenas qualidade, é a demora na venda. São animais vivos, enquanto se demora a venda, gasta-se dinheiro para manter os animais vivos com a ração. É ali que começa o prejuízo na produção. Então temos aqui a necessidade de trazer matadouros. E para finalizar, porque acho que ficou-me só um minuto, para termos matadores há grandes desafios que se calhar podemos discutir a posterior, mas as unidades de produção familiares têm que se organizar em associações, têm que fazer cooperativismo e têm que entrar para esquemas de integração vertical, onde a indústria integra pequenos produtores. Aqui há grandes desafios que depois podemos discutir a posterior. É tão imperioso ter matadores neste momento que é uma lei, tanto a lei número 3/2022, desde fevereiro, que proíbe e penaliza 2 anos de prisão todo aquele que fizer o abate, exposição, aquisição, armazenamento e transporte de animais sem a devida inspeção sanitária. Portanto, é hoje crime fazer a venda de frango vivo no mercado. Muito obrigado.